A Bíblia de Jerusalém. Levítico e ritual dos sacrifícios. Os holocaustos. Deus chamou Moisés e da tenda da reunião falou-lhe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: quando um de vós apresentar uma oferenda a Deus, podereis fazer essa oferenda com animal grande ou pequeno. Se a sua oferenda consistir em holocausto de animal grande, oferecerá um macho sem defeito, oferecê-lo-á à entrada da tenda da reunião, para que seja aceito perante Deus. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e esta será aceita para que se faça por ele o rito de expiação. Em seguida imolará o novilho diante de Deus, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Eles o derramarão ao redor sobre o altar que se encontra à entrada da tenda da reunião. Em seguida esfolará a vítima e a dividirá em quartos, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. Depois os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este holocausto será uma oferenda queimada de agradável odor a Deus. Se a sua oferenda consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. Imolá-lo-á sobre o lado norte do altar, diante de Deus, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue por cima e ao redor do altar. Depois ele a dividirá em quartos e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura, sobre a lenha colocada sobre o fogo do altar. O homem lavará as entranhas com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Este holocausto será uma oferenda queimada em agradável odor a Deus. Se a sua oferenda a Deus consistir em holocausto de ave, oferecerá uma rola ou um pombinho. O sacerdote a oferecerá sobre o altar e, apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar, e fará o seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirar-lhe-á, então, o papo e as penas, lançá-los-á ao lado oriental do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá o animal em duas metades, uma asa de cada lado, mas sem a separar. O sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha posta sobre o fogo. Este holocausto será uma oferenda queimada de agradável odor a Deus. A oblação. Se alguém oferecer a Deus uma oblação, a sua oferenda consistirá em flor de farinha, sobre a qual derramará azeite e colocará incenso. E a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, tomará dela um punhado de flor de farinha e de azeite e todo o incenso, e o sacerdote os queimará sobre o altar como memorial, oferenda queimada de agradável odor a Deus. A parte restante da oblação pertencerá a Arão e a seus filhos, parte santíssima dos manjares de Deus. Quando ofereceres uma oblação de massa cozida no forno, a flor de farinha será preparada em bolos azimos amassados com azeite, ou em fogaças azimas untadas com azeite. Se a tua oferenda for uma oblação cozida na assadeira, a flor de farinha amassada com azeite será azima. Tu a partirás em pedaços e derramarás azeite em cima. É uma oblação. Se a tua oferenda for uma oblação cozida na panela, a flor de farinha será preparada com azeite. Levarás a Deus a oblação que assim for preparada. Será apresentada ao sacerdote, que a aproximará do altar. Da oblação o sacerdote separará o memorial, que queimará no altar como oferenda queimada de agradável odor a Deus. A parte restante da oblação pertencerá a Arão e a seus filhos, parte santíssima dos manjares de Deus. Nenhuma das oblações que oferecerdes a Deus será preparada com fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel como oferta queimada a Deus. Podereis oferecê-los a Deus como oferenda das primícias, mas não os colocareis sobre o altar como perfume de agradável odor. Salgarás toda a oblação que ofereceres e não deixarás de pôr na tua oblação o sal da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferenda de sal a teu Deus. Se ofereceres a Deus uma oblação de primícias, será sob a forma de espigas tostadas ao fogo ou de pão cozido com grãos moídos que farás esta oblação de primícias. Sobre ela acrescentarás azeite e lhe porás incenso, pois é uma oblação, e o sacerdote queimará o memorial com uma parte do pão e do azeite, com todo o incenso, como oferenda queimada a Deus. O sacrifício de comunhão. Se o seu sacrifício for um sacrifício de comunhão e se oferecer animal grande, macho ou fêmea, será animal sem defeito que oferecerá perante Deus.
Colocará a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará à entrada da tenda da reunião. Em seguida os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue sobre o altar, em redor. Oferecerá uma parte deste sacrifício de comunhão como oferenda queimada a Deus, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles e junto aos lombos, e a massa gordurosa que tirará do fígado e dos rins. Os filhos de Arão queimarão esta parte no altar, em cima do holocausto, em cima da lenha colocada sobre o fogo. Será oferenda queimada em perfume de agradável odor a Deus. Se for animal pequeno que alguém oferecer como sacrifício de comunhão a Deus, deverá oferecer um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um carneiro, oferecê-lo-á perante Deus, e porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará diante da tenda da reunião, e em seguida os filhos de Arão derramarão o sangue sobre o altar em redor. Deste sacrifício de comunhão oferecerá a gordura como oferenda queimada a Deus, a cauda inteira, que será cortada rente à espinha dorsal, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que destacará do fígado e dos rins. O sacerdote queimará esta parte sobre o altar como alimento, como oferenda queimada a Deus. Se a sua oferenda consistir em uma cabra, a oferecerá perante Deus, porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da reunião, e os filhos de Arão derramarão o sangue sobre o altar, em redor. E isto é o que oferecerá em seguida como oferenda queimada para Deus, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que destacará do fígado e dos rins. O sacerdote queimará estes pedaços sobre o altar como alimento, como oferenda queimada de agradável odor. Toda a gordura pertence a Deus. É para todos os vossos descendentes uma lei perpétua, em qualquer lugar onde habitardes, não comereis gordura nem sangue. O sacrifício pelo pecado, do sumo sacerdote Deus falou a Moisés e disse, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, se alguém pecar por inadvertência contra qualquer um dos mandamentos de Deus e cometer uma destas ações que não são permitidas, se for o sacerdote consagrado pela unção que pecar e tornar assim o povo culpado oferecerá a Deus, pelo pecado que cometeu, um novilho, animal grande, sem defeito, como sacrifício pelo pecado. Levará o novilho diante de Deus, à entrada da tenda da reunião, porá a mão sobre a cabeça dele e o imolará diante de Deus. Depois o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco do sangue deste novilho e o levará à tenda da reunião. E molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário, diante de Deus. O sacerdote colocará então um pouco deste sangue sobre os chifres do altar do incenso que é queimado diante de Deus na tenda da reunião, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos que se encontra na entrada da tenda da reunião. De toda a gordura deste novilho oferecido em sacrifício pelo pecado eis o que ele reservará, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que destacará do fígado e dos rins tudo conforme a parte reservada no sacrifício de comunhão, e o sacerdote queimará esses pedaços sobre o altar dos holocaustos. O couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e o seu excremento, isto é, o touro todo será levado para fora do acampamento, para um lugar puro, lugar do resíduo das cinzas gordurosas. Ali o queimará sobre um fogo de lenha, é no lugar do resíduo das cinzas gordurosas que o novilho será queimado. Da Assembleia de Israel se for toda a comunidade de Israel que pecar por inadvertência e cometer uma das coisas não permitidas pelos mandamentos de Deus, sem que a comunidade esteja apercebida do fato, a comunidade oferecerá em sacrifício pelo pecado um novilho, animal grande, sem defeito, logo que for conhecido o pecado do qual é responsável. Será levado diante da tenda da reunião, diante de Deus os anciãos da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho, e será imolado diante de Deus. Em seguida o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda da reunião um pouco do sangue do novilho. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu, perante Deus. Depositará então um pouco do sangue sobre os chifres do altar que se encontra diante de Deus na tenda da reunião, e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos que está na entrada da tenda da reunião.
Tirará então do animal toda a gordura e a queimará no altar. Fará com este novilho como fez com o novilho do sacrifício pelo pecado. Assim se fará com ele, e, tendo o sacerdote feito o rito de expiação pelos membros da comunidade, serão eles perdoados. Mandará levar o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o novilho anterior. Este é o sacrifício pelo pecado da comunidade. C. De um chefe, supondo-se que um chefe peque e faça por inadvertência alguma coisa proibida pelos mandamentos de Deus seu Deus e se torne assim culpado, ou se for advertido a respeito do pecado cometido, trará como oferenda um bode, macho, sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos diante de Deus. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da vítima e o depositará nos chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará o sangue na base do altar dos holocaustos e fará queimar toda a gordura no altar, como a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote fará assim o rito de expiação pelo chefe, para livrá-lo do seu pecado, e ser-lhe-á perdoado. D. De um homem do povo, se for um homem do povo da terra que pecar por inadvertência e se tornar culpado ao praticar algumas das coisas proibidas pelos mandamentos de Deus, ou se alguém o advertir do pecado cometido, levará, como oferenda pelo pecado que cometeu, uma cabra, fêmea, sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue dela e o depositará nos chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o sangue na base do altar. Em seguida tirará toda a gordura, como se tira a gordura de um sacrifício de comunhão, e o sacerdote a queimará no altar em odor agradável a Deus. O sacerdote fará assim o rito de expiação para esse homem, e ele será perdoado. Se for uma ovelha que desejar trazer como oferenda para o sacrifício, trará uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará em sacrifício pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue do sacrifício e o depositará nos chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o sangue na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a do carneiro de um sacrifício de comunhão, e o sacerdote queimará esses pedaços no altar, em cima das oferendas queimadas para Deus. O sacerdote fará assim o rito de expiação pelo homem, pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Casos diversos de sacrifício pelo pecado. Se alguém pecar em um dos casos seguintes, após ter ouvido a fórmula de imprecação, tinha o dever de dar testemunho, pois que viu ou soube, mas nada declarou e leva o peso da sua falta, ou ainda se alguém tocar uma coisa impura, qualquer que seja, cadáver de animal selvagem impuro, de animal doméstico impuro, de réptil impuro, e sem o seu conhecimento se tornar impuro e irresponsável, ou se tocar a impureza humana, qualquer que seja, cujo contato torna impuro, e se não tomar conhecimento dela, vindo depois a saber, tornar-se responsável, ou se um indivíduo faz um juramento desfavorável ou favorável, em qualquer assunto a respeito do qual o homem pode jurar inadvertidamente, e se dele não se aperceber, vindo depois a tomar conhecimento, tornar-se-á responsável. Se for responsável em um desses casos, confessará o pecado cometido, levará a Deus, como sacrifício de reparação pelo pecado cometido, uma fêmea de gado miúdo, cordeira ou cabrita, em sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará por ele o rito de expiação, que o livrará do seu pecado. Sacrifício pelo pecado do homem do povo. Continuação: se ele não tiver recursos para oferecer uma res de gado miúdo, trará a Deus, em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um deles para sacrifício pelo pecado e o outro para holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que oferecerá em primeiro lugar o que for destinado ao sacrifício pelo pecado. E o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca, sem separar a cabeça. Com o sangue da vítima aspergirá a parede do altar, e em seguida fará correr o resto do sangue na base do altar. É um sacrifício pelo pecado. Quanto à outra ave, fará um holocausto segundo a regra. O sacerdote assim fará pelo homem o rito de expiação pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado.
Se ele não tiver recursos para oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferenda pelo pecado cometido 1/10 de medida de flor de farinha, não porá nela azeite nem incenso, pois é um sacrifício pelo pecado. Levá-la ao sacerdote, que tomará um punhado em memorial, para ser queimado no altar em cima das oferendas queimadas a Deus. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará assim, pelo homem, o rito de expiação pelo pecado que cometeu em um desses casos, e ele será perdoado. O sacerdote tem neste caso os mesmos direitos que na oblação. Sacrifício de reparação. Deus falou a Moisés e disse: se alguém cometer uma ofensa e pecar por inadvertência reduzindo os direitos sagrados de Deus, trará a Deus, em sacrifício de reparação, um carneiro sem defeito, do seu rebanho, avaliando-o em ciclos de prata, segundo o valor do ciclo do santuário. Assim restituirá aquilo que o seu pecado reduziu no direito sagrado, acrescentando-lhe o valor de 1/5, e o remeterá ao sacerdote. Este fará por ele o rito de expiação com o carneiro do sacrifício de reparação, e ser-lhe-á perdoado. Se alguém pecar e fizer, sem o saber, alguma das coisas interditas pelos mandamentos de Deus, será responsável e levará o peso da sua falha e o levará ao sacerdote, como sacrifício de reparação, um carneiro sem defeito, do seu rebanho, e sujeito à avaliação. O sacerdote fará por ele o rito de expiação, pela inadvertência cometida sem saber, e ele será perdoado. É um sacrifício de reparação e esse homem é, sem dúvida, responsável perante Deus. Deus falou a Moisés e disse: se alguém pecar e cometer uma ofensa contra Deus, negando a seu compatriota o depósito que lhe foi dado em guarda, ou um penhor, ou que defraude a seu compatriota, ou se encontrar um objeto perdido e o negar, ou se fizer um falso juramento a respeito de qualquer pecado que um homem possa cometer, se pecar e se tornar assim responsável, deverá restituir aquilo que extorquiu ou que exigiu em demasia, o depósito que lhe foi confiado, o objeto perdido que achou, ou todo o objeto ou assunto a respeito do qual prestou um falso juramento. Fará um acréscimo de 1/5 e devolverá o valor ao proprietário do objeto, no dia em que se tornou responsável. Depois trará a Deus, como sacrifício de reparação, um carneiro sem defeito, do seu rebanho, será avaliado segundo o valor estabelecido pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele o rito de expiação diante de Deus, e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que ocasionou a sua culpa. O sacerdócio e os sacrifícios. O holocausto. Deus falou a Moisés e disse: ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: este é o ritual do holocausto. É o holocausto que se encontra sobre o braseiro do altar, durante a noite até a manhã e que o fogo do altar deve consumir. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e com um calção de linho cobrirá o seu corpo. Depois retirará a cinza gordurosa do holocausto queimado pelo fogo sobre o altar e a depositará ao lado do altar. Retirará, então, as suas vestes, vestirá outras e transportará esta cinza gordurosa para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo que consome o holocausto sobre o altar não se apagará jamais. Cada manhã o sacerdote lhe acrescentará mais lenha. Sobre ele disporá o holocausto e nele queimará as gorduras dos sacrifícios de comunhão. Um logo perpétuo arderá sobre o altar, sem jamais apagar-se. B. A oblação. Este é o ritual da oblação, após haver um dos filhos de Arão trazido a oblação diante do altar, na presença de Deus, e separado um punhado de flor de farinha, com azeite e todo o incenso que a ela se acrescentou, e após ter queimado no altar o memorial de perfume de agradável odor a Deus, Arão e seus filhos comerão a parte restante, em forma de pães sem levedura. Comê-la-ão em um lugar puro, no átrio da tenda da reunião. Não se cozerá com levedo a porção das minhas oferendas queimadas que lhes dou. É uma porção santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão dentre os filhos de Arão poderá comer dessa porção das oferendas queimadas de Deus, é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes, e todo o que nela tocar será sagrado. Deus falou a Moisés e disse-lhe: esta é a oferenda que Arão e seus filhos farão a Deus, no dia da sua unção, 1/10 de medida de flor de farinha como oblação perpétua, metade de manhã e metade de tarde. Será preparada na assadeira, com azeite, bem mexida, trarás a massa na forma de oblação, em diversos pedaços que oferecerás em perfume de agradável odor a Deus.
O sacerdote que entre seus filhos receber a unção procederá do mesmo modo. É uma lei perpétua. Esta oblação será queimada inteiramente para Deus. Toda oblação feita por um sacerdote deve ser um sacrifício completo, dela não se comerá. C. O sacrifício pelo pecado. Deus falou a Moisés e disse: Fala a Arão e a seus filhos e dize-lhes: O ritual do sacrifício pelo pecado é o seguinte: a vítima será imolada diante de Deus, no mesmo lugar onde se imola o holocausto. É coisa santíssima. O sacerdote que oferecer este sacrifício a comerá. Comerá em um lugar sagrado, no átrio da tenda da reunião. Todo aquele que tocar a carne da vítima será sagrado e, se o sangue salpicar as vestes, a mancha será lavada em um lugar sagrado. O vaso de argila em que a carne for cozida será quebrado e, se for cozida em um vaso de bronze, este será esfregado e bem lavado na água. Todo varão entre os sacerdotes poderá comer dela, é coisa santíssima, mas não se comerá nenhuma das vítimas oferecidas pelo pecado, cujo sangue tenha sido levado à tenda da reunião para fazer expiação no santuário, serão queimadas no fogo. D. O sacrifício de reparação. O ritual do sacrifício de reparação é o seguinte: é coisa santíssima. Imolar-se-á a vítima onde se imolam os holocaustos, e o sacerdote derramará o sangue dela sobre o altar, em redor. Oferecer-se-á dela toda a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, os dois rins, a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que será retirada do fígado e dos rins. O sacerdote queimará esses pedaços no altar, como oferenda queimada para Deus. É um sacrifício de reparação, todo varão entre os sacerdotes poderá comer dele. Comer-se-á em um lugar sagrado, é uma coisa santíssima. Direitos dos sacerdotes. Como o sacrifício pelo pecado, assim será o sacrifício de reparação, haverá para ambos o mesmo ritual. Ao sacerdote pertencerá a oferenda com a qual tiver feito o rito de expiação. O couro da vítima que alguém apresentar a um sacerdote para ser oferecida em holocausto pertencerá a esse sacerdote. Toda oblação cozida no forno, toda oblação preparada em uma panela ou em assadeira pertencerá ao sacerdote que a tiver oferecido. Toda oblação amassada com azeite, ou seca, pertencerá a todos os filhos de Arão, indistintamente. É o sacrifício de comunhão. Sacrifício com louvor. Este é o ritual do sacrifício de comunhão que se oferecerá a Deus, se acrescentar algo a um sacrifício com louvor, ajuntar-se-á a este uma oferenda de bolos sem levedo amassados com azeite, de fogaças sem levedo untadas com azeite e de flor de farinha bem amassada na forma de bolos amassados com azeite. Ajuntar-se-á, portanto, esta oferenda aos bolos de pão fermentado e ao sacrifício de comunhão com louvor. Apresentar-se-á um dos bolos desta oferenda como tributo a Deus, ele pertencerá ao sacerdote que espargir o sangue do sacrifício de comunhão. A carne da vítima será comida no mesmo dia em que se fizer a oferenda, sem nada deixar dela para o dia seguinte. B. Sacrifícios votivos ou voluntários. Se a vítima for oferecida como sacrifício votivo ou voluntário, será comida no dia em que for oferecida, bem como no dia seguinte, mas queimar-se-á no fogo, no terceiro dia, o que restar da carne da vítima. Regras gerais. Se ao terceiro dia se comer da carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que a ofereceu não será aceito. Não lhe será atribuído o sacrifício, pois é carne estragada, e a pessoa que dela comer levará o peso da sua falta. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será jogada ao fogo. Todo aquele que estiver puro poderá comer da carne, mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de comunhão oferecido a Deus, será exterminado do meio do seu povo. Se alguém tocar uma impureza qualquer, de homem, de animal, ou qualquer coisa imunda, e comer em seguida a carne de um sacrifício de comunhão oferecido a Deus, será exterminado do meio do seu povo. Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Não comereis gordura de boi, de carneiro ou de cabra. A gordura do animal morto ou dilacerado poderá servir para qualquer uso, mas de maneira alguma a comereis. Todo aquele que comer a gordura de animal do qual se faz uma oferenda queimada a Deus, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, quer se trate de ave ou de gado. Todo aquele que comer qualquer sangue será eliminado do seu povo.
Parte dos sacerdotes Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quem oferecer um sacrifício de comunhão a Deus trará como oferenda a Deus uma parte do seu sacrifício. Com suas próprias mãos trará a Deus as oferendas queimadas, isto é, a gordura que adere ao peito. Trará também o peito, com o qual fará o gesto de apresentação perante Deus. O sacerdote queimará a gordura no altar, e o peito pertencerá a Arão e seus filhos. Como tributo dos vossos sacrifícios de comunhão dareis ao sacerdote a coxa direita. Essa coxa direita será a parte do filho de Arão que tiver oferecido o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão. Porque, na verdade, eu tomo dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios de comunhão, o peito a ser oferecido e a coxa do tributo, dou-os a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, é uma lei perpétua para os filhos de Israel. Conclusão: esta foi a parte de Arão nas oferendas queimadas a Deus, e também de seus filhos, no dia em que os apresentou a Deus, para que fossem seus sacerdotes. Foi isso que Deus ordenou aos filhos de Israel que lhes dissem, no dia da sua unção, lei perpétua para todos os seus descendentes. Este é o ritual referente ao holocausto, à oblação, ao sacrifício pelo pecado, aos sacrifícios de reparação, de investidura e de comunhão. Isto foi o que Deus ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que apresentassem as suas oferendas a Deus no deserto do Sinai.